Foi só teste. E. São Paulo sempre teve geração de espaços, gerações, né? Então você teve a geração, por exemplo, do Jogral, depois você teve a geração do Lei Seca, que foi uma casa de música instrumental aqui, depois você teve uma geração do Sanja, né, que chamava Che Bernard no começo, depois virou o Saint-Germain, virou o Sanja, depois você teve o Supremo, em geral porões, incrível, né? Em geral porões, underground mesmo. E depois você veio a nova leva, assim, veio com a Casa de Francisca, né? A Casa de Francisca, um espaço pequeno, super se profissionalizou, né? As casas que vieram vindo nesses anos, Mancha, Mundo Pensante, Serralheria, Casa do Núcleo, Puxadinho, elas estão se mantendo. A maioria está se mantendo. Ou seja, antes o ciclo era de 1 ou 2, agora é um ciclo de 8, 10. E o público vai. Mesmo num espaço com tantas instituições, com tantos shows gratuitos, muitas vezes, mas as pessoas querem ir nesses lugares e vão. Então, assim, a gente sabe que a gente trabalha com muitas coisas adversas, né? A música não toca no rádio, não está na televisão, quer dizer, os meios onde a música podia circular mais massivamente não existem. Então você tem que fazer um esforço para que essa música apareça a partir de iniciativas artesanais, mas é a manutenção dessas iniciativas, a soma das pessoas que trabalham no meio, as parcerias, as colaborações que vão fazer acontecer. Senão, não acontece. Falar de música autoral é muito abrangente, né? O Villa Country faz música autoral também, faz cover e faz música autoral. Um espaço de funk carioca, que tem os MCs, também estão fazendo música autoral. Então, assim, só que esses são segmentos, assim, amplamente divulgados na mídia. Tem muito espaço. Eu acho que depois que a indústria musical começou a perder força, as grandes gravadoras, acabou que os produtos foram ficando mais afunilados. Então, hoje em dia, tem poucos nichos, assim, que são produtos para vender na mídia. Porque, por exemplo, uma rádio hoje toca só 40 bandas no mês. Então, se você for pegar essas bandas que tocam na rádio, você vai ver que tem os nichos ali, o funk carioca, o sertanejo universitário. Então, o lance, quando a gente fala de trabalhar com música autoral, você trabalha com música autoral de bandas independentes. Mas a ideia de trabalhar com música autoral é para dar espaço para essas bandas que não têm espaço. São Paulo é um lugar onde vem bandas de todo o Brasil, porque tem um pequeno circuito de música autoral aqui, onde essas bandas conseguem circular, conseguem trabalhar, conseguem fazer um processo de formação de público. Eu acho que as pequenas casas, elas cumprem uma função que foi das pequenas gravadoras há um tempo atrás, na década de 70 e 80. Porque era ali que era uma linha de Nirvana, por exemplo. Ele veio de um pequeno nicho, né, que foi para uma pequena gravadora e explodiu. E tantas outras experiências aqui no Brasil, inclusive. E neste momento, eu não acho só fundamental para a música, é fundamental para a cidade, né? Eu acho que esse retorno, de uma certa maneira, da ocupação das ruas, né? A moçada que frequenta, inclusive, as casas, eu acho que se determina uma maneira de ocupar a cidade também através da música que se faz nas casas, né? E como as casas atuam. Por isso que eu acho que elas são mais importantes que as pequenas gravadoras da década de 70 e 80, porque elas extrapolam o universo da música, né? Eu acho que elas têm uma relação com a cidade. A ideia da casa ela surgiu fora de São Paulo, quando o meu parceiro, que é cofundador aqui da casa, ele estava morando na Espanha há cerca de uns 15 anos atrás, e eu fui visitá-lo, fui conhecer lá pela primeira vez, e na noite que eu cheguei lá, a cidade estava acontecendo de uma maneira muito incrível, assim, as pessoas
convivendo e circulando à noite nos, enfim, espaços públicos. E foi um ambiente muito incrível que há uns 15 anos atrás em São Paulo não era tão comum. E aí a gente teve essa vontade, foi na primeira noite, assim, a gente falou assim, porra, por que a gente não faz uma coisa assim em São Paulo, né? Só que a gente não sabia o que era, mas a gente estava falando um pouco de uma vontade de ter uma cidade que a gente pudesse ter mais encontros e mais circulação, né? Mas a nossa motivação ainda não estava muito claro o que a gente iria poder oferecer, né? E a música era um ponto de partida, assim, né? A casa, ela meio que se formou naturalmente, não foi uma parada planejada. Eu nunca parei e organizei as ideias para falar, eu quero fazer um lugar assim, que aconteça isso, aquilo, outro. Eu vim para essa casa morar e ter um home studio, porque eu sempre toquei, sempre produzi música, gravei amigos e tal. E precisava de uma casa, então eu vim para um bairro que já é tradicionalmente boêmio, que é a Vila Madalena, um bairro relativamente barulhento e tal, que tem uma vida noturna, que tem galerias de arte, que tem, enfim, já respira isso. Peguei uma casa no meio do bairro para montar o meu home studio, gravar as minhas coisas, as coisas dos amigos e tentar girar nesse sentido, mas sem muita pretensão, assim como vários amigos que montam o seu home studio. A partir daí, as coisas foram surgindo, assim, não teve um planejamento metódico e preciso, com uma direção, com um ponto final onde tinha que chegar. Estar fora do circuito que todo mundo já esperava, né? Vai abrir uma casa nova, então abre ali, abre na Augusta, na Vila, acha ali os lugares que já tem um monte de gente e faz mais uma. Isso foi uma coisa que eu pensei exatamente para sair dessa... não vamos nem chamar de concorrência, né? Porque, na verdade, está todo mundo junto ali e acaba trazendo público para todo mundo. Mas para sair ali já tem gente demais. Mas a gente ainda tem... até dos próprios clientes, às vezes eles falam, Cris, por que você fez isso aqui no Belenzinho? Por que você não foi fazer para o centro, que era muito melhor para você? Você ia ter um pessoal muito mais envolvido na sua proposta, mas aqui a gente tem também, e aos poucos essas pessoas estão chegando. Eu acho que a primeira questão que uma pessoa como nós pensa quando vai comprar uma casa, ou alugar no nosso caso, é a questão financeira. Pô, se ela tem 6 anos, a gente já, querendo ou não, já vivia uma especulação imobiliária, assim, dos lugares ficando caro, né? Então a gente procurou a Lapa primeiro, porque se tem essa tradição de falar, Barra Funda, Lapa... E talvez do outro lado, lá para a Zona Norte, né? É que aí já começa a ficar mais longe da nossa realidade, quando eu falo realidade, de onde a gente nasceu, né? E nesse circuito que a gente conhece musical, que na verdade representa muito pouco da cidade, mas é o lugar onde, quer bem, quer não, a gente trafega nele. Eram os bairros mais baratos. E também a gente sabe que quanto mais concentração de gente, residência, mais problemas com fiscalização você vai ter. E eu falo isso não porque a gente é contra a fiscalização, mas quando você escolhe esse lugar... É justamente isso que você sabe, porque para você poder legalizar a casa, ou para ter um tempo de paz, para ter o capital de giro, porque você não é um investidor, você precisa de um tempo, e um tempo em paz mesmo, para poder entender o que é ter uma casa. Porque quando você começa, não tem um manualzinho dizendo, primeiro fala com a subprefeitura e pede alvará tal, depois você fala com a vigilância e tal, mas tem um PSIL também tem que falar, mas tem a lei de acessibilidade também. Ou seja, você não tem muito claro como você abre um negócio desse, mesmo porque... Na legislação, a gente não está enquadrado como casa de show, a gente está enquadrado como rodeios ou grandes festivais. Você tem teatro, você tem galeria, você tem igreja e tal, mas casa de show de pequeno porte não existe na legislação. Vejo um cachorro molhado andando na rua com teu velho chegado, carregando o carrinho velho bem cansado. O cão não sai do lado, isso é prova real de ter um aliado. Nosso lixo é o luxo que o velho tem, ele só depende dele, não depende de ninguém. Sobrevivência das ruas na alma, marca da dor, e não foi ele que escolheu ser um catador. Falta de opção, Brasil, país da corrupção. Ladrão de colarinho, vulcão, erupção, tsunami. Desemprego parece um enxame, a distribuição de renda desse país é vexame. Ele segue pegando uma lata aqui e ali, lutando o dia inteiro pra ver teus filhos sorrir andando, e sempre criando
novos ideais, mas é foda sustentar alguém com 300 reais por mês. Só que playboy, filho de rico, burguês, gasta em um dia o que ele ganha em um mês. Agora é a nossa vez, vamos pra lá lutar. Cada um faz sua parte, assim pode melhorar. Eu tô na casa faz 5 anos, né? O Espaço Geográfico trabalha música autoral há mais de 20. E a gente passou por um momento de rejuvenescimento do público, né? Nossos amigos de 5 anos atrás casaram, tiveram filho e não saem mais. E aí, ao mesmo tempo que esse público mudou, né? Esse público que era nossos amigos e tal, que eram consumidores fiéis de cultura, uma galera que vinha mesmo para ver o que estava no palco, eu acho que mudou um pouco isso. Às vezes tem uma puta atração aí e a galera tá lá fora, no fumódromo, tá nem aí para quem tá aqui. Então esse rejuvenescimento de público, eu sinto que ele vem com uma falta de informação também. Uma falta até de educação cultural aí, que essa galera não consegue consumir e digerir a música de consciência. Eu acho que eles não conseguem assimilar muito a diferença de uma música pra outra, sabe? Sair no meio desse lixo, aprender a lição, que pra todo experimento existe uma salvação. Cada catador, por mais que ele ande sujo, frase na sua cabeça: seu lixo é meu luxo. Seu lixo é meu luxo. Seu lixo é meu luxo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, muito bem-vindos à menor casa de show de São Paulo. Todas as noites a gente dá uns recadinhos mais formais para que tudo corra bem. O primeiro recado, por gentileza, são celulares, aparelhos sonoros. O segundo, que a gente realmente paga o serviço, tanto de bebida quanto de comida em respeito ao show. Mas volta após o show, estão todos convidados a continuar na casa. E no momento da conta a gente pede a gentileza de aguardar na mesa, que além de ser mais rápido, é mais confortável também. O recado mais importante é o cuidado grande agora, na hora do show, para não atrapalhar a performance dos artistas, como das pessoas que vieram aqui para prestigiar o trabalho. A gente pede esse momento de delicadeza e encarecidamente também na hora da saída, porque aqui é uma zona mista, tem vizinhos que já vão estar dormindo, a gente conta demais com a elegância de todos. Hoje parece que só tem pessoas elegantes aqui, não teremos nenhum problema, tudo vai correr bem. Essa história que a gente brinca, que é a menor casa de show de São Paulo, eu nem sei se é realmente, talvez seja mesmo, mas a gente não foi premeditado isso. O fato é que a casa é muito pequena e a gente, quando percebeu que a gente queria fazer shows aqui mesmo, e aí a gente viu que o lugar onde as pessoas mais gostavam de ficar era numa varandinha que tinha aqui, que dava direto para a rua, numa época que ainda se fumava, né, dentro dos lugares. Então a gente falou, pô, se aqui é o lugar que as pessoas mais gostam de ficar, é aqui que vai ter que ser o lugar da música, né? Porque no início, logo no começo, tinha música, mas as pessoas, por mais que estava muito próximo, ainda assim as pessoas não paravam para ouvir e continuavam, se sentiam no direito de continuar falando e não tinha muito cuidado com a música. E isso nos incomodou muito logo de cara. Aí que veio a ideia, não, peraí, é aqui o lugar que é mais legal da casa, então aqui vai ser o palco. Aí a gente fez um palco, começou a caracterizar mais como um show, mas ainda assim as pessoas tinham uma cultura muito de falar e de conversar e de não ter um cuidado, um respeito. Aí que veio a ideia de, bom, então acho que a gente vai ter que parar tudo, né? Vamos parar tudo para as pessoas entenderem que é show mesmo. E parece uma coisa simples, mas aí exige um ritualzinho meio chato, mas que a gente foi achando um jeito de fazer para chegar no momento do show e ter show mesmo, né?
que uma vela mais depressa, mais... ainda mais depressa do que o vento. Mais depressa. Corre como se fosse a treva espessa do tenebroso véu do esquecimento. Tenebroso véu. Eu não sei de corrida igual a essa. São anos e parece que é o momento. Eu não sei de corrida igual a essa. São anos e parece que é o momento. Corre! Não cessa de correr. Não cessa. Corre! Não cessa de correr. Não cessa. Corre mais do que a luz e o pensamento. É uma corrida doida, essa corrida doida. Mais furiosa do que a própria vida. Furiosa. Mais veloz que as notícias infernais. Mais veloz que as notícias infernais. Corre mais fatalmente do que a sorte. Corre para a desgraça e para a morte. Mas eu queria que corresse mais. Mas eu queria que corresse mais. Na 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 A gente caiu nesse bairro meio de paraquedas, assim, não era o bairro que a gente estava procurando, mas foi muito curioso, assim, acabou sendo muito interessante por vários motivos, né? O primeiro por ser um bairro mais tradicional, assim, a gente acabou tendo que lidar com uma série de diferenças, assim, o que fez também com que a gente não caísse nos preconceitos em que muitas vezes a gente sofre, né? Então, mas no momento que a gente chegou, esse pedaço da rua ainda era muito provinciano, assim, era um pedaço que tinha uma série de casinhas e um comércio de muitos anos, tinha um armazém de mais de 60 anos, o borracheiro de mais de 70, o sapateiro aqui do lado que tem até hoje, o Genaro. E a gente foi vendo um clima muito familiar, assim, não era o que a gente estava imaginando, era um pedaço da rua ainda super bacana. A gente foi conhecendo uma série de pessoas, só que a gente também foi acompanhando o processo da rua sendo destruída, assim, né? A última foi a casa aqui do lado, que agora virou um prédio de não sei quantos mil andares aqui, que é descomunal a diferença entre o prédio e a casa, e tá grudado na casa, assim. Mas a gente, logo que abriu a casa, no primeiro dia da casa, a gente fez um convite e deixou em todos os prédios em volta, assim, para as pessoas, meio que convidando para elas virem na inauguração. Aí acho que vieram 3 vizinhos, acho. A gente lembro que gastou maior grana com os convites mó bonitos, assim. Deixou em tudo que é portaria e vieram 3, assim. E foi bem legal. Foi gostoso, foi divertido. E aí, aos poucos, as pessoas foram chegando. A gente nunca teve um segurança, a porta sempre ficou aberta. Então, é uma coisa das pessoas verem o que é isso. Aí vão entrando, parece uma casa de alguém. E o legal é que as pessoas se sentem à vontade aqui, porque tem um pouco... a casa de Francisca, né? A primeira moradora da casa era a Francisca. A gente homenageou a Francisca e é um convite para se conhecer uma casa privada, mas que presta um serviço público, né? E que está aberta para a rua. Quem quiser entrar... O pró é que a gente está na Vila Madalena. É um bairro conhecido como... É uma área boêmia. Tem gente do mundo inteiro que vem para cá para conhecer a Vila Madalena, como vai conhecer o Sorro, como vai conhecer Shoreditch, em outras capitais do mundo. Assim, é uma área conhecida pelo entretenimento, pela noite. São Paulo, inclusive, é conhecida no mundo como uma das melhores noites, né? Nightlives do mundo, assim. Só que, infelizmente, aqui não tem uma zona de entretenimento. Tem zona industrial, zona residencial e zona mista. Então, a zona mista vai ter problema. Por quê? Porque não é só a questão de eu fazer o isolamento acústico do puxadinho da praça. Eu posso isolar tudo e não vazar nada de som, mas o movimento na rua, das pessoas, a quantidade de carro que circula na Vila Madalena, aliás, São Paulo inteiro, né? Mas na Vila Madalena
por ser uma região de eventos, de bares e tal, já tem esse fluxo de pessoas e faz barulho. Então o morador que vem morar aqui na Vila Madalena, ele já sabe disso, né? O cara que veio depois da Vila Madalena já ser uma zona de entretenimento. E aqueles que moram há muito tempo aqui, é isso que se tornou a vila. Eu acho que é meio irreversível. Mas é um bairro interessante, porque, se não me engano, é a maior concentração de galerias de arte e ateliês da cidade. Então, o bairro já tem essa energia toda, esse ar, essa atmosfera de arte, cultura e bares e tudo mais. Então, é um bairro que te atrai por conta disso. Você pensa em trabalhar com arte, com criação e tal, tem um porquê, tá aqui dentro. Só que, assim como, eu traço um paralelo, assim como a música tem esse lance da música que é a mais comercial, é a mercadológica, ser uma música que o foco dela é uma coisa que não necessariamente o artístico da parada, o bairro da Vila Madalena também ficou com um lance que o foco começou a deixar de ser isso que é legal, essa parte da arte, da cultura que existe aqui, do que gira, que tem em todos os bairros da cidade, mas que, enfim, aqui começou a ter destaque por algum motivo X. Isso começou a ficar ofuscado em relação ao quão comercial se tornou o bairro, só pelo fato de existirem muitos bares e muita bebida e muita vida noturna e tal. Então, isso tem um lado meio triste nessa história, né? De, não sei pra onde que vai virar aqui, como é que vai ser. Começaram a erguer prédios gigantescos e tal. Já não é mais um bairro que tinha as características que tinha há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, proscrito e sozinho, eu solto aos ecos da serra, suspiros desta saudade que no meu peito se encerra. Esses prantos de amargores são prantos cheios de dores, saudades dos meus amores, saudade da minha terra, laraia, lara, laiara, lararaia, lara, laraia, laraia, lara, laia. A gente tem um processo de curadoria assim que ele abraça muitas vertentes, assim, né? Tem uma diversidade estética muito grande, mas a gente tem um critério de comprometimento artístico que é o princípio das nossas escolhas, assim. Então, independente do gênero, a gente tenta avaliar os trabalhos que têm essa inquietação artística e que têm trazem uma relevância artística dentro do seu gênero, da sua estética. O que nos dá orgulho é que a gente não é uma casa que tem um circuito, a gente não fala com um público único. Então, um dia você está ouvindo música erudita, no outro dia você está ouvindo rap, no outro música contemporânea, no outro popular e por aí vai. Mas dentro desse corte artístico, assim, né? Desse comprometimento artístico. A casa, desde que ela começou, sempre foi um lugar onde você vinha tocar ou assistir um artista apresentando o seu próprio trabalho. É um artista que não tem ainda em alguns momentos até chegou a ter depois, ou enfim, mas é um artista que não se preocupa tanto com a visibilidade mercadológica dele. E depois de um tempo passando por isso, fazendo isso, eu percebi que existe um leque muito grande de artistas que trabalham fora das majors, fora da linha comercial, fora do eixo comercial da coisa, e que fazem esse trabalho sincero e que mexe contigo. E eu acho que isso é o que forma esse mercado independente de
de artistas que estão muito mais ligados na concepção, na construção estética e de narrativa do que eles estão fazendo, do que efetivamente só olhar pro lado do mercado e do acesso e tal. E por conta disso, eu acho que a gente firmou talvez um estilo, assim, do que a gente faz. Um carimbinho estético, sonoro e de postura. Tá, mas eles estão em que gênero musical? Em qualquer um. Eu posso fazer um show de samba, eu posso fazer um show de rap, eu posso fazer um show de rock, um show de MPB, um show de jazz. Mas todos eles vão estar dentro desse espectro. Eu acho que não é uma aposta, né? É um desafio mesmo de dar continuidade na resistência da música não massificada, né? A gente preza muito pelo autoral, pela qualidade sonora e encontra esses elementos muito no rap, com autenticidade, no jazz, no rock, no reggae. Satisfação, meu nome é de Mil Grau. É um prazer mesmo estar aqui no Tupiniquim, certo? Nessa festa linda aí. Faz barulho pra casa do Tupiniquim aí, família. Mundo novo, novo mundo. Tanto faz qual você vai escolher. Escolha um mais profundo. Cada obsessão exige muito da cabeça. Minha obsessão é Deus e acabar com o rap vagabundo. Desenvolver melhor conhecimento e vida. Entrar na porta estreita onde encontro saída de vida eterna. Me cobre com manto sagrado. Abençoa meu caminho, guia as minhas pernas. Por onde eu for que eu não encontro a maldade, que eu encontro a verdade e afasta a falsidade de mim. Meu novo mundo é te adorar, pra ti me abençoar. Tenho que orar que te amar pra que tu me afaste do fim. Vi o crime de perto, já cheirei cocaína. Eu já fumei maconha, vendi os dois na esquina. Gerenciei biqueira, várias fitas alucina. Mas a vida te ensina a dar a volta por cima. Eu não esqueço o mundo me esquece. Eu não esqueço a paz, ela me desmerece. Eu não esqueço o ódio, não esqueço do amor. Quero que o nosso mundo de rua viva em prol do valor. Não esquece dos que morreu, dos que já se perdeu. Eu decidi meu novo mundo, você decide o seu. A divulgação era basicamente feita pelo Facebook, através de flyer digital. Há um flyer fixo que a gente distribui aí nas lojas de skate, em pontos parceiros, até bares parceiros também. E o boca a boca. E traga o seu amigo. Outra questão de organizar show e bar, entra a parte contatar com o pessoal, fazer os tais eventos, fazer a tal divulgação, trazer público, não é fácil, são 22 shows no mês, então não é sempre que você consegue encher a casa. Fazer com que a sua mensagem chegue para todo mundo sem ser uma coisa repetitiva, enjoativa. Todo dia você está divulgando show, todo dia você está divulgando cerveja, todo dia você está divulgando comida. Querendo ou não, é a mesma coisa, todo dia tem que ser feita de um jeito diferente. Então, essa coisa de se reinventar todo dia. A dificuldade é grande. Assim, primeiro que eu não sou um empresário da noite. Eu não tenho experiência nessa área de montar uma balada ou de uma casa de shows. A minha experiência vem de produção. Eu trabalhava fazendo gerenciamento de turnê, cuidando de escritório de shows. Então, a minha experiência com música vem disso aí. Só que para abrir um negócio de música autoral hoje, primeiro, você tem que gostar muito do que faz, senão abriria outra coisa. Como diz o Rafael Castro, uma fábrica de portão, dá mais dinheiro do que abrir uma casa de música autoral. Ou então seria, sei lá, fazer uma coisa legal ainda, seria concorrente do Aldo Borogodó e trabalharia com samba, porque aí o público que vem na casa é o público que vem em busca de samba, independente da programação que você tem ali. Então é muito difícil formar o público e é muito difícil pessoa nova que está passando na rua, por exemplo, no final de semana, entrar para assistir uma banda autoral. Então a gente é muito dependente do público que a banda tem, e muitas vezes a maioria das bandas não tem público ainda, porque está todo mundo nesse processo de formação. Então, para ter uma casa de música autoral, você tem que gostar do que faz e saber que você está num negócio que ainda, pelo menos por enquanto, é uma contramão de mercado. É complicado você falar de curadoria, tipo, vertente musical, porque esse recorte é importante. Às vezes o fundo tem um recorte de jazz, o Mancha tem esse recorte da música indie, rock and roll. A Celeria e o Puxadinho, a gente mexe com o rock and roll, o indie, aí a gente põe o punk rock, aí tem a música instrumental, vem um jazz também. Isso às vezes é muito difícil você comunicar com o público, né? E também você abre o leque para o mundo. Então a gente recebe as propostas, elas vêm de todas essas vertentes musicais.
E aí, hoje em dia, a nossa questão é como que você fala não para esses grupos? Como que você deixa na verdade, dar um feedback, porque justamente uma das nossas missões... Poxa, então a gente está aberto para novos grupos, né? Só que estar aberto para novos grupos começa também a bater bem. Novos grupos, mas a gente tem que pagar os aluguéis. Eu estou falando não estou falando do lado do músico, estou falando do lado da casa. Então, como que a gente consegue ter um ambiente para receber novos grupos, mas também pagar nossas contas? Então, acho que a curadoria tem que vir justamente nesse lado onde você deixa muito claro que, não, então, a casa vai nessa linha de programação. A gente vai atrás agora de grupos que a gente sabe que tem já um público cativo, que dá giro para a casa, que são importantes, que são grupos também que são muito interessantes ter na casa, porque eles fazem parte de um circuito maior, que é Sesc Festivais, mas eles também começam a ver que é importante estar nas pequenas casas. E também deixar, de alguma maneira, deixar claro para os pequenos grupos que a nossa escolha ou não por esses músicos tem justamente a ver com, acho que o pessoal sempre fala isso, né? Tipo, é horas de voo. Porque o que a gente mais recebe é, olha, estou lançando o meu primeiro disco e gostaria de tocar na serralheria. Aí, o que acontece? A primeira vez você vê esse e-mail e fala, pô, legal, né? Primeiro disco, vamos fazer tal. Mas depois de 6 anos de funcionamento, você começa a ver que isso aí é um padrão. Eu tenho o primeiro disco e, às vezes, esse disco já é fomentado. Ou seja, não é denegrindo o músico que fez isso ou o corre dele, mas acho que entra justamente num paradoxo, não é de julgamento, tá, do grupo musical. É um paradoxo mesmo que a gente vive hoje em dia, que a produção está muito fácil, mas daí, bem, legal, fiz isso. Quem distribui? Tem um gargalo na distribuição. Quem divulga meu trabalho? Então, na verdade, você tem, um estouro da produção, mas os gargalos dão justamente aonde a indústria fonográfica funciona bem, aonde a televisão ainda sai ganhando, onde a rádio ainda sai ganhando, onde a cerveja sai ganhando, é que eles sabem distribuir. E as casas, elas são incapazes, pelo menos na estrutura que elas têm, de trazer um público para esses grupos. Então, acho que tem que também tirar um pouco desse mito de, não, a formação de público. Sim, a formação de público, porque isso aí é o nosso objeto, né? O nosso trabalho está por isso, estar aberto para isso. Mas se você pega mesmo os números da casa e como elas funcionam, tá faltando aí alguns personagens que uma casa não consegue manter. Casas que nem o Puxadinho tal, raramente tem um assessor de imprensa, raramente tem uma pessoa distribuindo o material ou indo atrás dos músicos. São os próprios donos fazendo tudo isso. Não é fácil encher um espaço pequeno. É tão difícil quanto encher um espaço grande. Porque o espaço grande ele já está dimensionado e a divulgação dele é principal. Uma coisa que a gente não se dá conta no dia a dia. A gente fala assim, claro, Paul McCartney vem ao Brasil, lota. Lota, por um preço incrível. Mas vê a propaganda que é feita. É o Paul McCartney, é Beatles. Mas nego põe cartaz na rua. Anúncio na televisão. Entendeu? É preparado para isso. Se você não tiver anúncio e cartaz... Então, além do cara ser conhecido, tem uma puta campanha. Ganhe ingresso tal, ligue para a rádio tal. Bombando. O nosso meio, para 70, 50, 100, 200, tem que fazer da sua dimensão uma coisa intensa. Para a gente fazer essa da sanfona, tá intenso. Se vier 50 pessoas, lindo, e tá intenso. É assim. Fala, puta esforço para 50 pessoas. Puta esforço para 50 pessoas. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo. Que onda quando vejo seu olhar, as lágrimas feito sal se esgotar no mar da paixão. O coração não pode navegar sozinho, feito um marinheiro louco a buscar. Sozinho, feito um marinheiro louco. Que onda, que onda, que onda que me dá o seu olhar.
Reggae music, brother. Ei, obrigado, Brasil. Que orgulho. Ha! Quando vejo seu olhar, as lágrimas feito sal se esgotar no mar da paixão. O coração não pode navegar sozinho, feito marinheiro louco a buscar. Sozinho, feito marinheiro louco. Que onda, que onda, que onda que dá o seu olhar. Que onda, que onda. Que onda que dá o seu olhar. Que onda, que onda, que onda que me dá o seu olhar. Que onda, que onda que me dá o seu olhar. Que onda, que onda que me dá o seu olhar. Yeah! Que onda, tsunami. Vocês estão vendo? Não é só Mariana, não é só Alana, é a onda da vida. Ei, que onda, que onda que me dá o olhar da Luz Marina. Os recursos são sempre muito enxutos, porque a quantidade de pessoas né, é muito pequeno. E aqui tem uma questão que não é só o fato de ser pequeno, porque eu conheço um monte de lugares que é menor do que aqui, mas como a nossa proposta é um show, não tem giro, né? Então as pessoas vêm, tem todo o ritual de vir antes, de assistir o show, de ficar um pouco e de ir embora. Então o problema não é só ser pequeno, é você atender as 44 pessoas por noite e ponto, né? Então não é fácil, é um conceito que prioriza outras coisas, né? Não é um conceito comercial, né? Mas que nos traz uma série de outras vantagens, né? A partir do momento que a gente pode também experimentar um monte de coisas, já que o nosso compromisso não é visando a maneira de ganhar mais grana, assim, né? A gente tenta, com os, vamos dizer, recursos que a bilheteria ou o consumo da casa gera, a gente mantém a casa. Então, é uma coisa artesanal mesmo, um cuidado com todos os detalhes, assim, para manter o projeto e ir melhorando, assim. Desde o começo, como a casa começou de uma maneira completamente espontânea, de amigos vindo ver o que os outros amigos estavam fazendo, eu mantive ela basicamente assim o tempo inteiro. Eu nunca participei de nenhum edital, nunca tive nenhum patrocínio, nunca passei por nada disso, de apoio nesse sentido e tal. Basicamente, a casa funciona com o retorno que ela dá do que ela mesma faz. É isso, sempre foi isso. E o ano passado até, a gente fez um festival que foi exatamente nesse mesmo modelo. Foi um festival que rolou sem nenhum apoio, sem nenhum patrocínio, custeado única e exclusivamente pelo que ele conseguia fazer sozinho por ele mesmo. Eu acho
extremamente importante as políticas públicas que existem, que fomentam, de certa forma, os trabalhos artísticos que é feito, seja com música, com teatro, com cinema e tal. Eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho que tem que ter. Só que eu também acho que a gente não pode ficar refém desse modelo. Então, todo mundo me pergunta, mas por que você não tem patrocínio? Por que você não vai atrás disso, daquilo, outro? E eu, na minha cabeça, assim, é legal fazer isso, ter patrocínio e tal. Só que se a partir do momento que eu preciso disso para acontecer, para realizar, abri um ponto fraco ali na estrutura da coisa toda. E eu entendo todos os amigos que eu tenho que precisaram abrir isso mesmo, colocar esse ponto para poder evoluir o que estão fazendo. Mas eu acho que eu cumpro um papel de ser o contraponto disso. De não ter e falar, não, cara, não tenho, não pretendo ter e continua existindo ali, a duras penas, dando murro em ponta de faca, porque ao mesmo tempo que eu não tenho apoio e tal, eu também não tenho nenhum respaldo, assim, não existe uma preocupação por parte do poder público de que eu exista. Então é um pouco, pra mim é muito absurdo, né, na verdade, um pouco não, é muito absurdo, é tipo, cara, eu não tô te pedindo nada, eu não quero nada, eu dou conta de fazer o que eu faço, eu só preciso que você, poder público, aceite a minha existência. E ainda assim, a gente não consegue. Se eu quisesse viver como uma casa de show, eu não sobreviveria. Nunca. Eu mal consigo pagar um cachê decente para os artistas que vêm para casa, quanto mais viver como uma casa de show. Eu vivo hoje aqui da cerveja que eu vendo. É a cerveja que paga os meninos que atendem, que cuidam, que montam. É a cerveja que compra o equipamento de som. Praticamente assim, a gente está com uma estrutura de cozinha legal, então é o que a gente vende no bar que sustenta o show. Tem poucos editais ou leis de incentivo que apoiam os espaços onde a coisa acontece. Tem muita coisa para o produto final, para festival, para circulação de bandas, para gravação de um CD. Então, assim, já vi vários prêmios aí, sei lá, 150, 200 mil para gravação de um CD. A gente vem se inscrevendo em projetos tem 3 anos e a gente não ganhou nada ainda. Ganhou agora o edital da Funarte. A gente ficou em terceiro na colocação nacional. São 7 premiados, a gente ficou em terceiro. E ganhamos 200 mil reais. Saiu agora a comunicação oficial. A gente não sabe ainda quando vai receber esse dinheiro para fazer as coisas. Assim, esse edital foi para melhoria da casa. Então a gente colocou melhoria no equipamento de som, isolamento acústico, cachê para bandas, alguns shows. Mas eu tenho toda a lista ali do que a gente pediu para chegar a esses 200 mil reais. O espaço não tem um capital de giro, a gente vive com o dinheiro que vai girando e as bandas entendem quando a gente atrasa um borderô, alguma coisa, mas realmente é muito difícil. Agora a gente foi lacrado pelo Psyll na última sexta-feira. A gente perdeu o faturamento do final de semana, isso já atrapalhou o mês inteiro. Não vou conseguir pagar meu aluguel amanhã, eu não consigo pagar um monte de borderô atrasado da outra semana. Então, assim, cada noite que a gente abre, a gente tem um custo fixo. O segurança recebe, a hostess recebe, o técnico de som recebe, o barman recebe, a limpeza recebe, o gerente recebe, o produtor que trabalha durante o dia para fazer a produção de cada show desse que a gente marca tem uma pré-produção e tem uma pós-produção, tem um pagamento. Então eu tenho uma equipe grande trabalhando. E quando a gente não consegue se pagar com o custo da noite, eu tenho prejuízo, entendeu? A banda não ganha e a casa perde. Acho que o Psyll poderia apresentar um relatório anual, ao invés de apresentar quantas casas eles lacraram, eles poderiam apresentar um relatório de quantas casas eles adequaram, sabe? Eles poderiam vir aqui prestar um serviço para a gente e falar, olha, você tem que adequar o seu fumódromo, você tem que colocar uma placa de estacionamento aqui na porta, a sua porta não pode ficar aberta depois da 1 da manhã, a sua segurança tem que ficar aqui do lado de fora para colocar o pessoal para dentro, só abre para entrar e sair e tal. Eu não tinha essa informação. Para mim eu estava adequado. Lógico, não sou nenhum anarquista, eu acho que tem que ter lei para tudo e eu quero respeitar, eu quero me enquadrar. Mas infelizmente a forma que eu abri esse espaço, eu não sou nenhum milionário que veio aqui e abriu um espaço e já adequou e tem condição de fazer tudo. Não, acho que tinha que
Na verdade, os entusiastas da música e da cultura, se for olhar, não são mega empresários com muito dinheiro. Nas horas mortas da noite, como é doce o meditar, quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar, quando a lua majestosa surgindo linda e formosa, como donzela vaidosa, nas águas vai se mirar, laraia, lara, laia, lara. Eu não gosto de falar de qualidade musical. Eu acho que a qualidade musical ela é muito ampla no sentido de eu não consigo, às vezes, ter um radar acho que tão amplo de compreender e entender todas as vertentes musicais que existem, né? Mas eu acho, sim, que as pequenas casas fazem uma espécie de curadoria do que está rolando por aí. Eu acho que, naturalmente, às vezes, a primeira intersecção do músico com o público é na pequena casa, né? Às vezes é vendo o que está acontecendo e, às vezes, se testando, às vezes, em lugares que vão se tornar pequenas casas, né? Que eu acho um pouco geracional isso também, né? Muito interessante quando tem uma moçada que fala, puta, o cara quase que ele vê que aquilo é tão legal, tão genial, ele quer fazer aquilo com uma turma, e essa turma vai se ampliando. E aquilo acaba com uma pessoa daquela turma abrindo uma pequena casa, uma garagem que vai se transformando e, por fim, a hora que você vê, você fala, nossa, o que é isso, né? E tem pessoas muito interessantes nessas casas, né? Pessoas com uma antena do tamanho do mundo, né? A maneira como enxerga as outras coisas que estão acontecendo em outros estados, outras cidades, outros países, né? O cuidado com a elaboração, às vezes a maneira desburocratizada como as pessoas enxergam essa relação com a música, né? As instituições maiores, elas são mais lentas, necessariamente são mais lentas, pelo tamanho, pela estruturação da instituição, né? As pequenas casas são muito mais ágeis, né? E eu acho que são muito mais ágeis de captação do que está no ar também, né? E eu gosto de pensar assim, né? Eu gosto de pensar que as pequenas casas têm essa fundamentação. Eu acho que sem esse tipo de negócio, né? Esse tipo de paixão, esse tipo de estrutura, a música perde muito, e a cidade também. A gente está vivendo também um momento muito de coletivos, né? Que eu acho muito saudável. Qual é o desafio do coletivo? O mesmo da gente aqui. Começar é fácil, entre aspas. Claro que exige paixão, exige esforço. Tal. Manter é que é o difícil. E manter vivo, com qualidade, com a mesma semente do começo, eu sinto que é o mais difícil. E é isso que vai fazer vingar. Muito obrigado. Meu nome é Rafael Arcanjo. O disco tá aqui pra vender. Quem quiser comprar, vai ajudar ao verde nascer. Isso é o meu compromisso. Um beijo pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Zé Moreira, Zé Moreira, Zé Moreira, vai à feira. Fernanda Zebini, aqui com o cenário, junto com Luz Marina. Muito obrigado, meu amor. Aos camaradas todos que estão aí, que vieram vibrando, que estão ajudando, todos vocês aqui dentro. Valeu. Sempre, e sempre, e sim, e sempre, e sim, sempre. Oh, 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 oh. Zé Moreira, Zé Moreira, Zé Moreira.
faz a feira. Tira o leite, planta o milho, colhe a cobra. Tira o leite, planta o milho e colhe a cobra. Não toma Coca-Cola. Tira o leite, planta o milho, colhe a cobra. Tira o leite, planta o milho e colhe